Após encontrar os destroços de uma nave alienígena, um piloto da aeronáutica encontra um anel que lhe dá poderes e, acidentalmente, coloca a Terra na mira do Devorador de Mundos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact e hoje nós recapitularemos a história do filme Lanterna Verde de 2011, então preparem-se, é hora do recap! Há bilhões de anos atrás, os Guardiões canalizaram a energia da força de vontade e construíram um mundo de onde poderiam ficar vigiando o restante do universo, o planeta Oa. Com sua base construída, os Imortais dividiram o universo em 3.600 setores e enviaram um anel da força de vontade para encontrar um escolhido em cada setor. Assim que encontram um recruta, o anel o leva para o planeta Oa e os Guardiões iniciam seu treinamento, o que com o passar do tempo formou a poderosa tropa dos Lanternas Verdes. Milhares de anos após a sua fundação, os Lanternas foram confrontados pela entidade do medo Parallax, e apenas Abensur foi capaz de capturá-lo, prendendo-o num planeta deserto no setor perdido do universo. Mas agora, para o azar de todos, um grupo de aliens astronautas se acidentam e fazem um pouso forçado na superfície do planeta. Andando pelo lugar, os exploradores acidentalmente caem numa cratera e vão parar bem onde Parallax está, acordando a entidade que se alimenta do seu medo e enfim consegue energia o suficiente para se libertar. Agora que Parallax está solta, Abensur volta a caçá-lo, até que chega no setor 2814, onde a entidade foi vista pela última vez. Após dias de viagem, Abensur se comunica com Sinestro para avisar que está chegando para ajudar o seu companheiro Lanterna Verde. Porém, o líder da tropa responde que isso não é mais necessário, pois Parallax já sugou a energia de todas as formas de vida que estavam no planeta, incluindo o portador do anel. Sem conseguir acreditar, Abensur encerra a chamada e quase que imediatamente ouve alguém chamando pelo seu nome, recebendo um ataque surpresa logo em seguida. De repente, Parallax aparece dentro da nave e começa a perseguir Aben, conseguindo acertar uma rajada de energia do medo próximo ao ombro do Lanterna Verde. Com a entidade dominando toda a espaçonave, Abensur vai para a cápsula de fuga e se ejeta, gravando uma última mensagem a Sinestro para avisar sobre o ataque de Parallax, afirmando que está indo para o planeta habitável mais próximo para que o anel faça a seleção do seu substituto. Já na Terra, um piloto de caça chamado Hal Jordan acorda atrasado para um teste de voo e dirige com tudo até o hangar da Ferris. Lá, Kroll, o diretor da empresa, apresenta para o grupo de interessados o poderoso Sabre 3, um caça movido a inteligência artificial que promete acabar com as falhas humanas. Interessado no projeto, o general dos Estados Unidos veio fazer uma visita e o senador Raymond vai pessoalmente presenciar a negociação. Com todos presentes, Raymond diz que quer ver como o Sabre se sai em uma simulação e pede para que 2 dos caças guiados por IA enfrentem 2 dos melhores pilotos da Ferris. No ar, Hal e a filha de Kroll iniciam o voo e logo são alcançados pelos Sabres, que perseguem o homem enquanto a mulher tenta estabilizar a mira. Assim que conseguem travar, Carrie faz um disparo pelo simulador e a dupla de robôs a jato consegue desviar quase que instantaneamente. Pensando numa maneira de acabar com os caças, Jordan utiliza Carrie como isca e tenta disparar por trás dele, porém os Sabres conseguem acertar a garota e desviar do disparo. Sozinho contra as 2 naves, o piloto decide tentar escapar ganhando altitude e o controlador Tom avisa que todos os jatos param de funcionar após passar dos 50 mil pés, incluindo o dele. Ainda assim, o piloto continua subindo até que todas as 3 aeronaves começam a falhar. Mesmo em queda livre, Hal consegue mirar nos 2 sabres e atingi-los, vencendo a simulação. Porém, na hora de estabilizar a aeronave durante a queda, ele começa a se lembrar do dia em que viu seu pai perder a vida em um acidente aéreo bem na sua frente. Perdido nas memórias, Hal não consegue manter o controle e acaba entrando em uma espiral de giro enquanto se aproxima cada vez mais do solo. Quando ele chega abaixo dos 10 mil pés, Tom avisa que não dá mais tempo de sair do giro e diz para Hal ejetar, deixando o piloto sem ter o que fazer senão assistir enquanto seu jato se espatifa no chão.
De volta a Ferris, Carrie e o restante da equipe começa a brigar com Hal, dizendo que além de destruir um caça novinho, depois da simulação a empresa perdeu o contrato e agora precisará demitir a maior parte dos funcionários, começando por ele. Depois que o resto da equipe sai do escritório, Carrie pergunta o que aconteceu e Hal diz que seus controles travaram, fazendo a mulher argumentar que ele teve tempo para recuperar e mesmo assim não fez isso. Se recusando a admitir o que aconteceu, Hal insiste que o controle travou e os dois acabam entrando numa discussão. A alguns quilômetros dali, Abensur cai no litoral e utiliza a pouca energia que lhe resta para mandar o anel à procura de um novo portador. Sem imaginar o que está acontecendo, Hal Jordan vai para casa do irmão para comemorar o aniversário do sobrinho Jason. Após entregar a miniatura de um jato para o garoto, ele caminha de volta para o carro, quando é capturado pelo anel que começa a transportá-lo para a praia. Depois de uma viagem nada suave, Hal é largado em frente a uma espaçonave e vê algo se mexendo lá dentro. Querendo ajudar quem quer que seja, o piloto corre até o veículo e fica impressionado com a aparência de Abensur. Porém, mesmo achando estranho o fato dele ter a pele magenta, decide tentar ligar para o hospital para pedir ajuda. Antes que ele consiga fazer isso, Aben pergunta pelo seu nome e revela que o anel o escolheu como novo portador. Sendo assim, ele deve pegar a lanterna na nave e levar para casa onde deve fazer o juramento. Assim que termina de passar o aviso, Abensur perde a vida e seu traje some quase que instantaneamente. Sem saber o que fazer, Hal liga para Tom e chama um amigo que vem para ajudá-lo. Mas assim que ele chega no lugar, 2 helicópteros do exército também aparecem e a dupla corre para o Jeep para fugir do local. Enquanto Hal e Tom dirigem para um lugar seguro, Sinestro se reúne com os Guardiões e conta sobre a morte de Abensur pelas mãos do Parallax. Querendo vingar o amigo, Sinestro pede permissão para reunir alguns homens e ir atrás da entidade antes que ela devore outros mundos, conseguindo o apoio dos Guardiões para isso. Na Terra, o cientista Hector Raymond está em sua casa, jogando uma partida de xadrez online, quando alguém começa a tocar a campainha. Ao atender, o biólogo se depara com 2 homens bastante estranhos que ordenam que eles os acompanhem. Com um capuz na cabeça, Hector é levado até uma base secreta, onde é apresentado para Amanda, que o leva até o laboratório e pede que ele analise o corpo do alienígena que encontraram. Mesmo confuso, o homem aceita a tarefa e começa a trabalhar com o corpo de Abensur. Porém, quando vai analisar a ferida no seu tórax, Hector acaba entrando em contato com os restos da energia de Parallax, que entram pelo seu dedo. Sem imaginar que foi contaminado, Hector termina a análise e entrega o HD com os dados para Amanda. Enquanto isso, Hal chega em casa com a lanterna e faz o juramento como Abensur pediu. Porém é interrompido por Carrie, que chega na porta do apartamento querendo conversar. Com medo de que ela descubra algo, o homem a leva para o bar, onde enfim se resolvem pela briga que tiveram mais cedo. Isso só até Carrie dizer que analisou os dados de voo e percebeu que os controles não travaram. Chateado, Hal deixa a mulher sozinha no bar e vai para o estacionamento. Porém, quando está mexendo nas chaves para destrancar o carro, é surpreendido por alguns homens, que também foram demitidos da Ferris por causa dele. Mesmo sozinho contra 3, Jordan tenta se defender. No entanto, os homens seguram seus braços e ele acaba tomando uma belíssima surra. Quando o trio está indo embora, o piloto tenta jogar o objeto de metal no trio e acidentalmente ativa os poderes do Lanterna Verde, materializando um punho de energia que acerta os 3 de uma só vez. De repente, uma esfera de energia começa a se formar ao redor de Hal, que tenta tirar o anel desesperadamente. Porém, o objeto parece grudado em seu dedo e começa a levá-lo para fora da Terra. Tudo isso enquanto Hector sofre com as mutações celulares de Parallax. Depois de uma longa viagem pelo universo, Hal finalmente chega ao planeta Oa, onde o traje aparece no seu corpo pela primeira vez. Logo que Hal acorda, Tomarre aparece e o apresenta ao planeta dos Lanternas Verdes, além de dar a sua primeira instrução de voo. Juntos eles sobrevoam Oa, e Tomarre explica sobre o poder da força de vontade, a energia que carrega o anel da tropa dos Lanterna Verde.
Depois de fazer todas as explicações, o peixão patrulheiro leva o novato até o centro do planeta, onde os outros lanternas se reúnem para ouvir o discurso de Sinestro, que fala sobre o perigo que Parallax representa para a tropa. Depois do discurso do líder da tropa, Tomarre leva Hal para o campo de treinamento e explica um pouco mais sobre como o anel funciona, revelando que o artefato é capaz de materializar tudo que sua mente consegue imaginar, o que eles chamam de construtos. Quando chega a sua vez de tentar, o terráqueo tem um pouco de dificuldade para imitar o que Tomarre faz. Porém, ele nem tem tempo de se preocupar com isso, pois Kilowog, seu treinador de combate, já chega no lugar atacando. Após acertar o piloto, o demente diz que ele não pode baixar a guarda e dá início ao treinamento de combate. Com seus poderes, Kilowog prende os pés de Hal e materializa meteoros que caem sobre ele, obrigando-o a construir um escudo de metal gigante para não ser esmagado. Mesmo assim, Hal ainda não tem domínio sobre o anel e seu escudo começa a entortar, o que o deixa ainda mais desesperado quando Kilowog lança o segundo meteoro para cima dele. Para ajudar com o peso, o novato constrói 2 pilares de aço, e Kilowog começa a arremessar discos de metal na direção dele, atingindo-o em cheio. Não satisfeito, o leitão bombado materializa uma estrela média, que começa a puxar Hal em direção ao seu núcleo. Tudo isso enquanto o instrutor explica sobre os riscos de voar próximo de uma estrela. No meio das lições, Sinestro aparece e diz que irá treiná-lo pessoalmente, pois não aceita membros fracos em sua tropa. Hal então saca uma espada e começa a lutar contra Sinestro, porém percebe que ele é muito mais habilidoso e começa a ser dominado pelo medo. Percebendo isso, o alienígena avermelhado diz que o medo enfraquece os construtos de uma lanterna e consegue destruir a parede que o humano constrói com um único chute. Hal materializa uma minigun e tenta acertar o inimigo, porém Sinestro consegue se defender com um escudo que ele arremessa no humano. Com o fim da batalha, Sinestro diz que Abensur era um amigo e que Hal insulta a memória dele utilizando o anel, o que faz o piloto desistir de ser um Lanterna Verde. Tentando fazê-lo mudar de ideia, Tomarre diz que o anel nunca comete erros e que se Hal foi escolhido, existe algo especial dentro dele. Porém, ainda assim, o humano insiste em dizer que não está pronto e volta para a Terra. Enquanto isso, Hector está dando aula na faculdade, quando simplesmente do nada, ganha a capacidade de ouvir o pensamento dos seus alunos, descobrindo que um deles está o chamando de maluco. Com raiva, Hector desperta poderes telepáticos e faz o aluno ser ejetado para fora da cadeira, o que deixa todos bastante assustados. Querendo saber o que está havendo, Hector encerra a aula mais cedo e vai para o laboratório para analisar suas células, descobrindo que elas estão se mutando em uma velocidade absurda. De repente, Hector recebe uma mensagem do senador pedindo para que ele o encontre no seu escritório. Lá, Raymond parabeniza o filho por estar ajudando o país, e Hector fica confuso num primeiro momento, mas logo entende o que está acontecendo quando o pai mostra o HD com a análise do alienígena. Ao descobrir que seu pai faz parte da investigação sobre o extraterrestre, Hector fica decepcionado por não ter sido escolhido pelo seu talento e se recusa a continuar no projeto, saindo do escritório com seu ego bastante machucado. No limite da Via Láctea, Sinestro guia os melhores lanternas até Parallax e combina seus poderes para tentar aprisioná-lo. Porém, graças ao poder assustador da entidade, a tropa é dominada pelo medo e acabam tendo sua energia sugada. Derrotado, Sinestro volta para os Guardiões e conta tudo o que aconteceu, além de dizer que calculou sua trajetória e que Parallax está vindo direto para Oa. Achando que os anciões estão escondendo algo, Sinestro pergunta o que eles sabem, e os imortais revelam que depois de anos, utilizando o poder da vontade para tudo, eles chegaram à conclusão de que deveriam explorar outra fonte de energia. Pensando nisso, os Guardiões se reuniram para debater o que fazer e decidiram utilizar o medo. Porém, essa energia era extremamente imprevisível e tinha o poder de corromper qualquer um, o que fez os imortais desistirem de utilizá-la, exceto um, Parallax.
Achando que esse era o caminho, o Guardião de Oa decidiu agir por conta própria e entrou na Câmara Proibida para canalizar a energia do medo. Porém, graças a isso, ele foi totalmente corrompido e se transformou na entidade devoradora de mundos que é hoje. Para salvar o universo, Abensur aprisionou Parallax no setor perdido, onde ficou desde então. Mas agora que conseguiu escapar, o ex-guardião está vindo direto para Oa, se vingar dos seus antigos companheiros e destruir a tropa. Ao ouvir isso tudo, Sinestro diz que não tem outra escolha e decide forjar anéis amarelos para combater o medo com medo, uma estratégia extremamente arriscada. Na Terra, Ferris dá uma festa de comemoração e convida boa parte da cidade, incluindo Hal e Hector. Assim que chegam no lugar, o piloto pergunta para Carrie como conseguiram o contrato, e ela responde que conseguiu convencer o general de que os sabres só perderam a simulação, pois Hal quebrou as regras. E além disso, Tom conseguiu aumentar ainda mais o limite de altitude dos caças. Após a conversa, Carrie começa a andar pelo salão e encontra Hector, que tenta falar sobre o trabalho com o corpo de Abensur. Porém, o senador está por perto e consegue interromper tudo, dizendo que é a história de algum livro de ficção científica. Incomodado pela interferência do pai, Hector se afasta e a secretária de Raymond chega para dizer que devem ir embora. Enquanto seu pai está no helicóptero, o cientista usa sua telecinese para fazer uma torneira voar no rotor de cauda, o que inicia a queda da aeronave. Com o helicóptero prestes a varrer a multidão, o anel começa a emitir um sinal e Hal consegue criar o construto de um carro e uma rampa da Hot Wheels, permitindo que o veículo aéreo faça diversas manobras em pleno ar. De repente, o rotor de cauda se solta do helicóptero e voa na estrutura de metal logo acima do palco, fazendo toneladas de aço caírem na direção de Carrie. Hal materializa uma barreira para salvá-la e acaba se esquecendo da aeronave, que quase se espatifa no chão. Porém, consegue ser rápido o suficiente e constrói a pista para salvar a todos. Com isso, o novo Lanterna Verde faz a sua primeira aparição e vai embora enquanto todos gravam o herói misterioso. Após a festa, Hector vai para casa e enfim termina sua mutação, ficando com um corpo totalmente deformado e conseguindo chamar a atenção de Parallax. De volta ao laboratório, o cientista analisa suas células e percebe que as mutações estão cada vez mais rápidas, o que o deixa bastante feliz. De repente, Amanda aparece e toca em Hector tentando chamá-lo, porém assim que ela faz isso, o filho do senador consegue acessar todas as suas lembranças, um novo poder psíquico. Já no laboratório, Raymond se desculpa com o filho e revela que encontraram um segundo DNA no corpo do alienígena que o contaminou, dizendo que irão fazer de tudo para curá-lo. Hector responde que está feliz assim e que nunca esteve tão bem, partindo para cima do próprio pai logo em seguida, o que obriga os cientistas da equipe a sedá-lo antes que algo de ruim aconteça. Algumas horas depois, Hector acorda totalmente contido em uma maca e o senador tenta acalmá-lo, dizendo que farão apenas alguns exames. No entanto, a versão bugada do Megamente se recusa a permitir que isso aconteça e utiliza a telecinese para fazer o médico injetar o sedativo na própria testa. O cientista então se liberta das algemas e joga o corpo de Amanda contra o vidro, além de puxar o pai de volta e prendê-lo na maca. Nesse momento, o anel começa a emitir um sinal de alerta para Hal, que chega com tudo no laboratório. Para eliminá-lo, Hector faz milhares de cacos de vidro formarem um tornado que avança na direção do Lanterna Verde, obrigando-o a responder com um maçarico que esquenta o material e joga o vidro derretido em cima do vilão. Enquanto Hector se contorce de dor, Hal acerta um chute que faz o homem voar longe e permite que ele solte as algemas do braço do senador. Porém, o cientista louco ainda não se dá por vencido e começa a jogar cilindros de oxigênio em cima do Lanterna até derrubá-lo. Exausto, Hector cai ao lado do inimigo e toca em seu braço, conseguindo acessar as últimas memórias sobre Abensur e descobrindo a verdadeira identidade do Lanterna Verde. Querendo fazer Hal sentir o gosto da derrota, Hector faz o senador flutuar até uma sala fechada e ativa 2 maçaricos gigantes que incendeiam o lugar, queimando o próprio pai ainda vivo. Mesmo sentindo muita dor, o Lanterna Verde consegue esticar o braço e encosta o anel na testa de Hector, fazendo o cientista entrar em uma espécie de alucinação e acidentalmente chamando a atenção de Parallax.
Quando percebe que um humano está usando o anel do Lanterna que o aprisionou, o Devorador de Mundos decide mudar sua trajetória e vir pessoalmente para a Terra para acabar com os humanos, sugando a energia do planeta Terra que falta para que ele consiga invadir Oa e destruir os Guardiões. Após receber a mensagem de Parallax, Hal decide ir até o restante da tropa e encontra Sinestro prestes a colocar o anel amarelo. Achando que essa é a decisão errada, o piloto diz que não podem se entregar ao medo e pede ajuda para salvar a Terra. No entanto, os Guardiões não querem arriscar tanto e se recusam a ajudá-lo. Sozinho, Hal volta para a Terra e vai direto até o hangar da Ferris, onde encontra Hector mantendo Carrie como prisioneira. Querendo salvá-la, o rapaz tira o anel e oferece uma troca pela garota, o que deixa Hector extremamente tentado. Depois de pensar um pouco, o Arauto de Parallax aceita a troca e pega o anel, o colocando em seu dedo e finalmente sentindo o poder de um Lanterna. Nesse momento, Hal Jordan pede para que ele solte Carrie, e Hector responde que mentiu, enquanto dispara uma rajada de energia para cima dele. Porém, como o piloto de caça ainda é o verdadeiro portador do anel, o golpe para a poucos centímetros do seu rosto e volta com tudo no peito do cientista. Aproveitando que Hector apagou, Hal pega Carrie no colo e se esconde atrás das máquinas enquanto Parallax invade o hangar para punir o seu arauto. Extremamente overpower, a entidade se recusa a admitir o fracasso e suga toda a energia do medo dentro de Hector, fazendo seu corpo secar. Com o anel no dedo dele, Hal decide sair do esconderijo e corre tentando alcançar o objeto. Porém, Parallax percebe e começa a puxá-lo com sua telecinese. Sabendo que seu companheiro morrerá se não fizer nada, Carrie corre até o computador e ativa as armas dos sabres que estão no hangar, fazendo a entidade recuar e salvando Hal. Com o anel em mãos, Carrie joga o objeto para o amigo, que veste o traje e leva os dois para um lugar seguro, mas enquanto Hal se despede da garota, Parallax inicia seu ataque e começa a devorar as pessoas que estão andando pelas ruas, deixando-as encurraladas devido ao seu tamanho gigantesco. No meio da confusão, uma professora do jardim de infância está correndo da criatura, que dispara uma rajada de energia em cima dela. Mas quando a mulher está prestes a ser atingida, Hal aparece e materializa um trabuco que arremessa o projétil de volta. Continuando o ataque, o Lanterna Verde arremessa um caminhão-tanque na direção de Parallax e começa a atirar na gasolina, porém mesmo com a explosão, a entidade parece não sofrer danos e solta uma bola de energia que joga Hal longe. Enquanto o Devorador diz que irá destruir tudo que ele ama, Hal refaz o juramento dos Lanternas Verdes e consegue poder o suficiente para afastar Parallax alguns metros. De repente, Hal materializa um tipo de hélice e faz o objeto atravessar o corpo da entidade enquanto ele vai logo atrás, chegando do outro lado e atraindo o Devorador de Mundos para longe da Terra. Voando pelo sistema solar, Hal leva Parallax para uma nuvem de rochas, enquanto tenta desviar dos objetos. No entanto, acaba sendo atingido pelo Devorador, que o deixa bastante machucado. Nesse momento, Hal se lembra da lição de Kilowog sobre as estrelas e decide atrair Parallax para perto do Sol. Assim que se aproxima o suficiente para ser puxado pela gravidade, o Lanterna cria dois caças e começa a voar para longe da estrela, enquanto Parallax tenta acertá-lo. Juntando suas últimas forças, Hal cria o construto de uma mão gigantesca que ele utiliza para acertar o rosto de Parallax, fazendo o Devorador de Mundos ser puxado para a superfície do Sol e ter o seu corpo incinerado. Já sem energias, Hal apaga e também é atraído pela estrela do sistema solar, porém é salvo por Sinestro, que o puxa de volta e o leva para o planeta Oa, onde toda a tropa dos Lanternas Verdes comemoram a vitória ao lado do novo companheiro. Galera, mas e vocês, o que fariam se fossem escolhidos pelo anel? Quais objetos gostariam de materializar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!